É que todo dia acontece uma coisa. Mas antes de falarmos sobre isso, é claro, todo mundo está falando sobre a China. Pode continuar. A China está de fato se tornando mais importante a cada dia, aliás. Quando falarmos sobre todas essas questões, vamos perceber que a China está presente nos bastidores de todas elas. Certo. Então, antes de falarmos sobre o acordo comercial, você sabe, todas essas coisas e a viagem do Trump e tudo mais, eu ainda quero voltar ao desfile da Vitória, porque acho importante falarmos sobre história, certo? E não devemos esquecer que muitas coisas que acontecem hoje são uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial. Então, uma coisa, Xi Jinping, antes de ir para a Rússia, na verdade, escreveu uma carta, quer dizer, um artigo, em chinês e inglês. E acho importante falar um pouco sobre isso. Então, nesse artigo, ele foi, claro, bem divulgado. Acho que publicaram na Rússia também. No artigo, ele falou sobre como a Segunda Guerra Mundial foi duramente combatida tanto pela China quanto pela Rússia, bem, pela União Soviética. E sobre, você sabe, a amizade e tudo mais. Mas ele também enfatizou muito a ordem pós-Segunda Guerra Mundial. Agora parece que China e Rússia estão mantendo essa ordem, basicamente insinuando que o Ocidente não está fazendo isso. E então, claro, para os chineses, um parágrafo é extremamente importante. Ele falou sobre Taiwan, que muitas pessoas provavelmente não sabem, é um resultado direto da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui está o que ele diz. Ele disse: a restal de Taiwan à China é um resultado vitorioso da Segunda Guerra Mundial e uma parte integrante da ordem internacional do pós-guerra. Uma série de instrumentos com efeito legal sob o direito internacional, incluindo a Declaração do Cairo e a Proclamação de Potsdam, afirmaram a soberania da China sobre Taiwan. Os fatos históricos e jurídicos ali presentes não admitem contestação, e a autoridade da Resolução 27558 da Assembleia Geral da ONU também não admite contestação. Não importa como a situação na ilha de Taiwan evolua, ou que problemas forças externas possam causar, a tendência histórica em direção à reunificação final e inevitável da China é imparável. Portanto, ele está lembrando as pessoas da base legal para a reivindicação da China sobre Taiwan. Não é apenas a forma como a China reivindica, existem fundamentos legais. Qual é a sua opinião sobre isso? Você está absolutamente correto. Agora, acho que há algumas coisas que também gostaria de dizer sobre a visita de Xi Jinping a Moscou, porque a mídia na Rússia continua falando sobre isso. Especificamente sobre a visita de Xi Jinping a Moscou e sua presença lá. E Putin tem feito vários comentários adicionais sobre isso. Não sei se isso foi repercutido na China, mas os russos, o próprio Putin, têm dito que Xi Jinping foi o convidado principal nesse evento, que ele foi, de fato, aceito pelos russos como o primeiro, entre iguais, entre todos os outros líderes presentes, que ele era o convidado mais importante e principal. Portanto, a mídia russa tem lembrado aos russos que, claro, a União Soviética fez a maior contribuição para derrotar a Alemanha, mas a China fez a maior contribuição para derrotar o Japão, e que depois da União Soviética, foi a China que sofreu as maiores perdas. Então, os russos sempre foram, na minha experiência, muito mais conscientes da contribuição da China para a vitória na Segunda Guerra Mundial, que, lembre-se, para os russos é de longe o evento da história moderna. É o evento-chave. Mas a mídia na Rússia, e isso não se trata apenas da mídia controlada pelo Estado, embora exista mídia estatal na Rússia, tem feito um esforço contínuo para lembrar a todos no país que o aliado mais importante da Rússia, de longe, durante a Segunda Guerra Mundial, em termos de luta conjunta contra o fascismo, das perdas sofridas e da duração dos combates, foi a China, não a Grã-Bretanha nem os Estados Unidos.
Agora, essa é uma mudança importante, porque especialmente na época soviética, pelo menos no período soviético mais tardio, sempre se enfatizava a aliança com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Sabe, eles mostravam as fotos de Yalta e Potsdam, e Stalin, Roosevelt e Churchill e tudo isso. Mas agora, discretamente, isso está sendo rebaixado, e eles estão falando sobre a China como sendo o parceiro mais importante. A questão era que eles receberam Xi Jinping em Moscou, e isso foi apropriado por causa do papel que a China desempenhou na luta conjunta contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Agora, tudo isso, e claro, os russos sempre adotaram uma posição muito firme. Aliás, eles fizeram isso mesmo durante o período do conflito sino-soviético. Em nenhum momento, eles questionaram que havia apenas um governo na China, e que esse é o governo da República Popular da China, e que Taiwan fazia parte da China, e que o governo legítimo de Taiwan, portanto, é o governo da República Popular da China. Mesmo durante as tensões dos anos 60 e 70, os russos, a seu crédito, nunca perderam isso de vista e sempre tiveram pelo menos esse mínimo de bom senso, nunca voltando atrás em relação a isso. De qualquer forma, o Lavrov, aliás, há cerca de 2 semanas, na verdade 3 semanas atrás, fez um longo artigo que eu deveria tentar encontrar para você, no qual ele discutiu essa questão de Taiwan. E ele disse que há uma hipocrisia incrível que as potências ocidentais estão demonstrando em relação a Taiwan, que elas aceitam Taiwan como parte da China, que aceitam Taiwan como chinesa, e ainda assim, apesar de toda a sua retórica sobre observar o direito internacional e tudo mais, estão realmente se esforçando para minar isso. Esse ponto que Xi Jinping levantou foi completamente ignorado no Ocidente, aliás. Seus artigos, nada do que Xi Jinping diz é publicado no Ocidente, pelo menos não na mídia daqui. Você encontra muitas citações de coisas que Xi Jinping supostamente teria dito, que você rapidamente descobre que ele nunca disse, mas o que ele realmente diz quase nunca é publicado aqui. Como resultado, as pessoas têm uma visão completamente equivocada de suas opiniões e personalidade, e não posso enfatizar o suficiente o quanto a compreensão das pessoas sobre suas opiniões é distorcida no Ocidente. Mas esse ponto que ele levantou sobre Taiwan, o status de Taiwan ter sido resolvido ao longo dos acordos alcançados no final da Segunda Guerra Mundial, que é o período fundamental do direito internacional, e de como China e Rússia são os defensores conjuntos desse acordo de paz, isso na verdade é algo bastante novo. Pelo menos é novo para mim. Nunca tinha me deparado com isso antes. E, aliás, Xi Jinping está absolutamente certo. O fato de isso ser novo para mim é um sinal de como toda a narrativa sobre o fim da Segunda Guerra Mundial é completamente distorcida no Ocidente, porque simplesmente não se cobre o lado chinês da história. Por causa disso, esses fatos importantes tendem a ser ignorados. Então, não era algo que eu mesmo tivesse percebido. Mas ele está absolutamente certo em trazer isso à tona. But he's absolutely right to bring it up. And he's absolutely right in the points that he is making. E ele está absolutamente certo nos pontos que está levantando. E é bom que ele esteja lembrando a todos disso, porque realmente remete àquela época. E claro, todas essas decisões tomadas na época da Segunda Guerra Mundial tiveram vários efeitos. Em primeiro lugar, reconheceram que Taiwan havia caído sob controle japonês como resultado direto da agressão japonesa contra a China. Portanto, não havia dúvida, naquela época, de que Taiwan fazia parte da China e estava sob controle do Japão como resultado da agressão fascista, para usar esse termo de forma simples. E claro, a China era uma aliada na Segunda Guerra Mundial e é reconhecida em todas aquelas declarações como uma vítima de agressão, a qual vinha resistindo com sucesso. Então ele está absolutamente certo no que diz, aliás, em cada parte do que falou. E claro, as decisões tomadas em parte naquela época
são absolutamente fundamentais para estabelecer o acordo do pós-guerra. Yalta e Potsdam foram o que levou à criação das Nações Unidas. Não tenho certeza se a China estava representada em Yalta. Acho que foi em Potsdam, o que é. Mas quero dizer, o que é importante entender sobre Yalta e Potsdam é que em Yalta eles tiveram essa reunião e depois ela foi adiada e então suspensa. E então a reunião foi retomada em Potsdam, porque em Yalta eles não conseguiram concluir todas as partes da reunião, pois precisavam derrotar a Alemanha primeiro. Então houve a reunião em Potsdam, que foi uma continuação direta da reunião em Yalta. Aliás, nada sobre essas duas reuniões do que você lê no Ocidente é verdade. Acho que a China estava representada em Yalta. Isso mesmo, e em Potsdam. Acho que sim. E o ponto sobre Potsdam e Yalta é claro que elas estabeleceram toda a estrutura do direito internacional, incluindo a finalização do Acordo sobre as Nações Unidas. E claro, porque a China era reconhecida naquela época como um aliado fundamental, a China foi feita um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Então foi um participante central na vitória. Eu só acrescentaria rapidamente, como um detalhe histórico, que o líder soviético da época, Joseph Stalin, tinha um interesse muito profundo nas questões chinesas. Outros líderes soviéticos que o sucederam, Khrushchev, Brezhnev e todos os outros, não chegaram nem perto desse nível de envolvimento. Mas Stalin era muito interessado na China. Ele esteve fortemente envolvido no apoio à China nas décadas de 1920 e 1930. Supporting China in the 1920s and 30s. He took a great interest in the conflict there between. Ele demonstrou grande interesse no conflito entre o Kuomintang e o Partido Comunista da China. Ele apoiou a liderança de Mao no Partido Comunista. Novamente, é uma história mais complexa do que estou fazendo parecer. Quando Mao se tornou líder do Partido Comunista, Stalin aceitou isso. E mais uma vez, existem muitas lendas e histórias sobre o que aconteceu quando o presidente Mao foi a Moscou. Acho que ele foi a Moscou 2 vezes na década de 1940, mas a realidade é que Stalin o recebeu como o líder mais importante do movimento comunista internacional, exceto ele próprio. O presidente Mao esteve presente durante as celebrações do 70º aniversário de Stalin, e se você assistir a todos os filmes daquela época, pode ver Mao sentado ao lado dele. Todas as outras pessoas estão atrás, incluindo todos os outros membros do Politburo. Mas o presidente Mao está sempre lá, sentado ao lado de Stalin durante todos esses eventos. Portanto, Stalin certamente tinha grande interesse nos assuntos chineses e certamente sabia tudo sobre Taiwan, além de ter suas próprias opiniões sobre o Kuomintang e, em particular, sobre Chiang Kai-shek. Ele certamente compreendia plenamente a importância das contribuições da China. Tenho certeza de que ele era definitivamente uma daquelas pessoas que defendia fortemente questões relacionadas a Taiwan. E a propósito, embora eu saiba menos sobre isso, suspeito que o mesmo era verdade em relação ao presidente Roosevelt, que também tinha certa compreensão e simpatia pela China. O interesse pela China diminuiu no Ocidente e até mesmo na União Soviética depois, mas estava muito presente na mente dos terroristas dos conflitos nos anos 1940. Sim, FDR também foi fundamental. No artigo de Xi Jinping, ele também mencionou a criação das Nações Unidas. E o motivo pelo qual a China entrou como um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, sim, os soviéticos apoiaram isso, e FDR foi fundamental. Quero dizer, F tem uma história muito interessante com a China. Ele nunca foi à China, mas de alguma forma tinha um sentimento muito profundo pelo país, porque seu avô materno fazia muitos negócios lá. Então imagino que enquanto crescia ele ouvia muitas histórias boas sobre a China, e a casa do avô era cheia de porcelanas lindas e coisas vindas da China. Então, acho que ele simplesmente cresceu com isso. E nesse caso que eu ouvi, não sabia nada disso. Sim. E o que eu ouvi foi que várias fontes disseram que quando ele mencionou os 5 membros permanentes da ONU, ele citou a China antes do Reino Unido.
E o Churchill ficou chocado com isso. Mas foi isso que eu ouvi. Bem, isso não me surpreende. Aliás, a história de que existia essa grande amizade entre Churchill e Roosevelt é um mito criado pelos britânicos. Simplesmente não é verdade. Roosevelt não gostava particularmente de Churchill, e isso é verdade. Mas isso não me surpreende nem um pouco. Mas eu acho que ele... Xi Jinping realmente quer convencer todo mundo. Quero dizer, você nem precisa convencer as pessoas, é só um fato, certo? Tanto a declaração do Cairo quanto a proclamação de Potsdam, quero dizer, no que diz respeito à parte da China, estão apenas dizendo que todos os territórios tomados pelos japoneses precisam ser devolvidos à China. E isso, claro, inclui Taiwan. E eles nunca disseram nada sobre independência ou divisão da China. Nada disso. É uma China e todos os territórios que os japoneses tomaram voltam para a China. É isso. Então, não devolver Taiwan para a China, na visão de muitos chineses, é não cumprir o que foi decidido durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nem é respeitoso com o que todo mundo concordou. É assim que as pessoas veem. E eu não acho que o Ocidente veja dessa forma. Eles nem falam sobre a proclamação do pós-guerra ou a declaração do Cairo, certo? Eles realmente querem que as pessoas esqueçam disso. Você não acha que é isso que o Ocidente quer fazer? Bem, isso está absolutamente correto. Quero dizer, isso é o que é tão frustrante, porque é sempre assim com o Ocidente. A história nunca realmente... Quero dizer, a abordagem ocidental da história é selecionar e escolher. Você seleciona e escolhe o que considera importante e esquece todo o resto. E aquilo que você quer lembrar, de qualquer forma, você muda e distorce para sua própria vantagem. Então, como eu disse, nada do que você lê sobre as reuniões de Yalta e Potsdam é verdade, aliás. Quero dizer, não houve nenhuma discussão nessas reuniões sobre esferas de influência na Europa ou algo do tipo, por exemplo. Isso é um mito completo que já foi desmentido muitas vezes e, mesmo assim, continua sendo ressuscitado. E quanto à China, posso te dizer absolutamente, sem nenhuma dúvida, que se você sair às ruas na Grã-Bretanha e conversar com britânicos e perguntar qual foi o papel da China na Segunda Guerra Mundial, a maioria deles presumiria que ela não teve papel algum. Quando digo a maioria deles, diria que bem mais de 99% deles. O número de pessoas na Grã-Bretanha que sabe algo sobre a China e o que aconteceu na China é minúsculo. E isso é vergonhoso, aliás. É absolutamente chocante que seja assim. E claro, é assim porque é conveniente para os poderes que existem aqui no Ocidente manter as coisas desse jeito. Como eu disse, o povo chinês, como já disse muitas vezes, tem a melhor memória histórica. E essa é uma tradição que remonta a toda a sua história. Os russos também têm memória histórica. No Ocidente, como eu disse, é a abordagem orwelliana. Sabe, escolhemos aquela parte da nossa história que nos convém e também a inventamos um pouco para nos favorecer. Sim. E outra coisa é que o Trump, quando estava falando sobre esse acordo com a China, sobre o qual vamos falar mais tarde, disse que uma das coisas que a China concordou foi abrir tudo, o que eu acho que se refere ao mercado financeiro, o que ninguém acredita que seja verdade. Mas ele gosta de dizer isso. Acho que, provavelmente, daqui para frente, a China vai discutir isso com os Estados Unidos, a pedido dos próprios Azuma. Mas não acho que a China concorde em abrir seu mercado financeiro por enquanto. Mas, de qualquer forma, o Trump gosta de falar, ok, a China está abrindo tudo para os Estados Unidos. É bom para a China, é bom para nós, os Estados Unidos. E então ele disse, é bom para a unificação e para a paz. Agora, isso teve uma repercussão explosiva na China e também em Taiwan. Ah, é mesmo? Sim, sim. E claro, dentro de Taiwan, todo mundo está dizendo, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer unificação no sentido de que China e Etaozem estarão em sintonia. Sabe, não foi isso que ele disse. Está muito claro o que ele disse. Mas só para você saber, tem muita coisa interessante acontecendo com o Trump agora.
Yes, I'm going to make a suggestion. Sim, vou fazer uma sugestão. Na verdade, que novamente com Trump, tudo é muito imprevisível. Você nunca sabe exatamente o que ele quer dizer e o que não quer dizer. Às vezes penso que ele faz essas declarações extraordinárias sobre a China abrir seus mercados financeiros para conseguir inserir outra coisa, que pode ser, neste caso, a unificação. Ele realmente não precisava mencionar unificação, na verdade, se você parar para pensar. Agora, eu sei que há algumas pessoas dentro do governo Trump, Vance, por exemplo, que estão dizendo, veja, os Estados Unidos não têm interesse em um conflito com a China por causa de Taiwan. Isso não faz sentido para nós. Vance parece ser alguém que realmente acredita que o que os Estados Unidos precisam fazer no momento é cuidar de si mesmos e não se envolver em guerras e conflitos em vários outros lugares. Não quero com isso sugerir, aliás, que ele seja amigo da China. Não acho que seja nesse espírito que ele está dizendo isso. Mas me pergunto se ele está simplesmente dizendo para Trump, olha, temos que nos dar bem com a China. Essa questão de Taiwan é só uma distração. É apenas uma forma de o lobby armamentista e pessoas como Lindsey Graham e todos esses exercerem influência. E você vê como isso tem sido destrutivo de modo geral. Então, sabe, vamos realmente pensar em como acabar com essa situação, concordando com a unificação. Afinal, é uma parte da China se reunificando com outra parte da China. E o Trump aparece e diz essa coisa extraordinária sobre abrir os mercados financeiros chineses para introduzir essa ideia de reunificação. O que, se ele tivesse dito de outra forma, poderia ser controverso. É o tipo de coisa que o Trump às vezes parece fazer, na minha opinião. De qualquer forma, eu não sabia que isso tinha causado tanto interesse na China. Bem, vamos em frente. Vamos ver se isso vai adiante, porque com o Trump nunca se sabe. Sim, exatamente. Quero dizer, o Departamento de Estado também tentou recuar, sabe, voltar atrás, etc., mas o próprio Trump nunca voltou e disse, não foi isso que eu quis dizer. Ele nunca disse isso, então seguimos com o que ele disse, certo? Então é. Então, o acordo entre os Estados Unidos e a China não é exatamente um acordo. É uma pausa, certo? Basicamente, estão dizendo que vamos voltar ao dia 2 de abril, que era o que a China queria. A China sempre disse que, se quiserem conversar sobre comércio, tudo bem, podem conversar sobre as questões, mas não comecem impondo todas essas tarifas ridículas e usando isso como moeda de troca. Nós não vamos jogar esse jogo. Então agora estamos basicamente de volta à estaca zero. E é só uma pausa, 90 dias para realmente discutir várias questões. O que vejo aqui é que as terras raras ainda estão sob forte controle do governo chinês, com certeza. Os Estados Unidos querem mais exportações, títulos do tesouro, sempre há uma discussão sobre isso. E do lado da China, claro, ainda existem tarifas sobre alguns produtos chineses, além de chips de alta tecnologia e outras coisas que estão proibidas, mesmo que a China precise menos dessas coisas agora. Mas esses ainda são possíveis pontos de discussão. E há a proibição dos veículos elétricos chineses, além da Huawei e todas essas questões. Então, os dois lados ainda têm muito que querem um do outro. Podemos dizer que as conversas começam agora, certo? Não há acordo. É uma pausa. Com certeza. É uma pausa. Mas quero dizer, eu deveria dizer algo. Quero dizer, é uma pausa que vai continuar indefinidamente. Não consigo imaginar nenhuma realidade em que Donald Trump volte a impor as tarifas que ele acabou de, você sabe, cancelar. Elas estavam criando uma crise dentro dos Estados Unidos. E, na verdade, dê crédito ao homem. É muito estranho e muito bizarro, mas ele as colocou nesses níveis ridículos. Parece que ele foi capturado pelos falcões da China, porque é isso que eles são dentro do governo dos Estados Unidos. Então, de repente, ele percebe tanto os perigos incríveis disso, quanto o fato de que essas pessoas são realmente falcões da China e que a agenda deles é diferente da dele.
actually China haters and that their agenda is different from his own. And then he carries out a complete retreat and he pulls it E então ele faz uma retirada completa e consegue sair dessa. Quero dizer, qualquer outro presidente que agisse assim, haveria pedidos por sua renúncia. Seria uma enorme crise política. Mas Trump tem essa habilidade de fazer isso e depois recuar completamente. E de alguma forma isso não parece importar politicamente nos Estados Unidos do jeito que se esperaria. Então, de qualquer forma, dê crédito a ele, mas não há nenhuma possibilidade de que ele vá aumentar as tarifas novamente. É uma pausa de 90 dias. É inconcebível que todas essas questões complexas sejam resolvidas em 90 dias. Mas como você disse corretamente, temos uma negociação. Temos negociações adequadas que esperamos que comecem a acontecer. Esperançosamente, elas serão conduzidas por pessoas mais racionais do que algumas das pessoas que estiveram no comando até agora. Pessoas como Stephen Moran, Peter Navarro e todos esses. E veremos um caminho em direção a algum tipo de acordo. Pode levar muito tempo para resolver, porque essas coisas levam mesmo. Agora, logicamente, e no mundo racional, não precisaríamos ter passado por todo esse processo, o absurdo das tarifas, para chegar a essa posição. Como você é absolutamente certo, os americanos recuaram para onde começaram. Eles não precisavam ter feito tudo isso. Eles poderiam ter começado isso no dia em que Trump foi empossado. Ele poderia ter iniciado toda essa negociação. A China teria estado totalmente aberta a isso. Mas Deus sabe, isto é a América. Não estamos lidando com pessoas totalmente racionais. Talvez tenhamos tido que passar por tudo isso para mostrar aos americanos que, ao contrário do que acreditam, eles não têm todas as cartas na mão. Eles não podem ditar regras para a China. E nesse sentido, o fato de termos passado por essa loucura nos dá mais esperança de que realmente vamos conseguir um resultado melhor do que poderíamos ter tido. Agora, os Estados Unidos e o Reino Unido um acordo, mas pelo que entendo, não é o acordo de livre comércio que o Reino Unido queria, certo? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Que acordo é esse entre os Estados Unidos e o Reino Unido? Bem, a posição política de Starmer, a posição política do primeiro-ministro está desmoronando gradualmente. Novamente, isso não é muito visível de fora, mas está acontecendo. Acho que é uma pesquisa de opinião que agora o mostra como o primeiro-ministro mais impopular da história moderna britânica. Ele está perdendo apoio dos membros do próprio partido. E houve uma reunião muito conflituosa com a bancada parlamentar do partido dele, cerca de uma semana atrás, da qual ele não participou, aliás, para a irritação da bancada, onde aparentemente a raiva das pessoas transbordou. E eles estavam dizendo, o que ele está fazendo? Quero dizer, onde ele está, na maior parte do tempo. Ele está falando principalmente sobre a Ucrânia. Ele não parece estar interessado nos problemas da Grã-Bretanha e tudo mais. Agora, o Reino Unido está passando por uma situação econômica muito difícil, que está se deteriorando. Se você mora aqui, pode ver a deterioração acontecendo. E a situação financeira, a posição fiscal do governo, também está piorando. Então Trump aparece, anuncia todas essas tarifas. Ele impõe tarifas de 25% sobre automóveis, aço, alumínio e esse tipo de coisa. A indústria automobilística britânica depende fortemente das exportações para os Estados Unidos. Alguns dos principais fabricantes de carros que produzem veículos para pessoas muito ricas, especialmente a Land Rover, mas também a Bentley e a Rolls-Royce, estão em crise. Então Starmer precisa alcançar um sucesso rápido e precisa fazer algo para resolver os problemas da indústria automobilística. Por isso, ele faz esse acordo com Donald Trump, mas faz isso rapidamente. E é totalmente nos termos dos americanos, porque eles mantêm suas tarifas de 10%. Eles reduziram algumas de suas tarifas sobre automóveis. A Land Rover provavelmente vai sobreviver. Temos que comprar carne bovina americana.
o que muitas pessoas no Reino Unido não querem fazer, por vários motivos, que não vou entediar sua audiência explicando. Mas no fim das contas, é um acordo que beneficia mais os americanos do que a nós. E como você disse muito bem, não é um acordo de livre comércio, porque as tarifas americanas continuam em vigor. Isso significa que os exportadores britânicos para os Estados Unidos estão pagando tarifas mais altas do que antes de Trump começar a impor tarifas em março. Portanto, longe de ser um acordo de livre comércio, a posição comercial do Reino Unido com os Estados Unidos está pior do que há 2 meses. E eu achei que ele certamente mencionaria os filmes, certo? Que o Trump colocou tarifas sobre filmes, mas não houve nenhuma menção aos filmes. Os filmes, como conversamos, são muito importantes para a economia britânica, certo? E não há nada sobre isso, ok. Então ainda existem tarifas sobre filmes. Sim, concerne. Certo. Enquanto isso, ok. Então o Lula está visitando Pequim. E eu acho que haverá mais países sul-americanos, acho que Peru e Chile provavelmente, cujos líderes estão indo para Pequim. Então eles estão definitivamente aproveitando essa oportunidade, já que a China parou de comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos, assim estão mudando para a América do Sul, e esses países têm o que a China precisa, como soja e coisas do tipo. Então, às vezes, nessa situação, nem tenho certeza se, entre os Estados Unidos e a China, essas coisas podem voltar ao que eram, porque a China já assinou acordos com diferentes países, como carne da Argentina, soja do Brasil, coisas assim, e isso ainda está acontecendo. Eles continuam assinando mais acordos. Não sei se isso pode voltar facilmente, pelo menos em algumas áreas, então o dano está feito. Parte do dano já foi feito. Com certeza. Agora, aqui você pode ver como toda essa questão das tarifas acabou sendo absolutamente desastrosa. Porque lembre-se, quando anunciaram as tarifas, eles meio que reduziram algumas delas em certos países. Eles diziam, não, isso tudo faz parte de um plano genial para isolar a China. Vamos manter tarifas altas para a China e tarifas baixas para outros países. E vamos fechar acordos com todos esses outros países para garantir que eles negociem conosco e não com a China. Se quiserem negociar conosco, terão que concordar em impor restrições ao comércio deles com a China. E estamos vendo todos esses países se apresentando e concordando com isso. Tivemos o que foi 70 países, supostamente que iriam fazer esse tipo de acordo. Como eu disse, era tudo um completo absurdo. Podemos dizer que o que realmente aconteceu foi exatamente o oposto. Então, países latino-americanos, países sul-americanos, que foram poupados das piores tarifas, o que todos eles fizeram? Todos correram para Pequim, fizeram acordos com os chineses. Então o Lula vai para a China. Claro, o Brasil, que há 15 anos parecia ser uma economia em ascensão, mas depois enfrentou todo tipo de problema. Agora é muito, muito dependente do investimento chinês. Precisa do mercado chinês para soja, carne bovina e tudo mais. Argentina. Milei odeia a China, não suporta comunistas, adora os Estados Unidos. Ele vai desfazer todos os acordos comerciais com a China. Não demora muito para ele perceber que essa também é uma posição insustentável. O que ele faz? Ele também busca fazer acordos com a China. Então, todo aquele discurso corajoso do Milei, vemos que não resulta em nada. Claro, exatamente. Quero dizer, todos eles vão fazer esses acordos com a China. Vão vender seus produtos agrícolas para a China. Vão continuar vendendo seu lítio para a China, suas matérias-primas para a China. Vão querer a ajuda da China para desenvolver carros elétricos e para desenvolver redes 5G e até redes 6G, das quais a China é praticamente o único país que está avançando. Enfim, é isso que eles vão querer fazer, porque todo mundo prefere o sol nascente ao poente. Isso é um pouco cruel, mas é a verdade. Sim. Falando nisso, o conflito entre Paquistão e Índia, da última vez conversamos um pouco sobre isso, na época não estava claro. Quero dizer, o Paquistão
afirmou na época que havia batido 5 caças da Índia. Eles definitivamente admitem. Até se argumento agora. Sim. Então a parte interessante disso é que, mesmo que a China não tivesse no conflito, as armas chinesas definitivamente estavam. O J-10, como todo mundo sabe agora, foi o que o Paquistão usou. O J-10, na verdade, nem é o principal caça da China. Nem de longe. Foi desenvolvido na década de 1980. Eu me lembro de quando isso aconteceu. Quero dizer, lembro que aparentemente a pessoa que defendeu isso dentro da China foi Deng Xiaoping. Então isso te leva de volta. Mostra o quão antigo é. Foi o desenvolvimento chinês basicamente de um caça de quarta geração. Seu equivalente mais próximo é o Sukhoi 27 na Rússia e o F-15 nos Estados Unidos. Agora não é exatamente de ponta. Agora o Rafale, o caça francês Rafale, que foi abatido, e agora estou ouvindo que na verdade não foram nem 2, pode ter sido mais do que isso. Alguns dizem que até 4. 4 supostamente é um caça muito mais avançado, exceto que como vemos agora não é. Então é isso. Quero dizer, você sabe, isso já diz tudo. Tenho muitos amigos na Índia, devo dizer. É um país com o qual tenho contatos. Os indianos estão absolutamente furiosos com isso. Eles estão indignados. Estão furiosos porque compraram esse equipamento dos franceses, que veio a um preço enorme. Tenho visto a diferença de preço entre o Rafale francês e o chinês, era o J-10? Quero dizer, o Rafale é cerca de 10 vezes mais caro. Então, eles sentem que foram enganados com o Rafale. Estão furiosos com toda essa mediação americana. Não entendo totalmente os bastidores aqui, mas eles sentem que os Estados Unidos colocaram uma pressão inaceitável sobre a Índia para aceitar o cessar-fogo. E aparentemente, a opinião pública indiana está furiosa com isso. E o próprio Modi teve que vir a público e responder a tudo isso. Então a Índia está se sentindo muito mal com todo esse incidente. E se o plano original por trás disso era criar divisões dentro dos BRICS, aconteceu o oposto. Criou uma divisão, criou raiva na Índia em relação aos Estados Unidos. Até uma publicação como The Economist admite isso. E se você for à mídia indiana, o que, aliás, nem se dê ao trabalho, é quase impossível entender alguma coisa. Mas eu vou porque tenho amigos lá. A mídia indiana, as pessoas de lá estão furiosas, e isso também se reflete em tudo isso. Sim, eu sinto que agora estamos em outro tipo de momento de águas profundas, sabe? Do ponto de vista armamentista, que é quando todo mundo está prestando atenção, o Ocidente, com certeza, porque ouviram muito sobre o avanço da China na indústria militar, mas nunca tinham visto de fato. Então, desta vez eles viram, certo? O J-10. E também tem a outra questão, o PL-15, o míssil. Alguém viu os destroços do míssil e ele foi fabricado em 2015, o que significa que esse míssil tem 10 anos. Ou seja, o Paquistão não está usando a arma mais avançada da China, mas teve um desempenho muito bom e com uma fração, como você disse, com uma fração do custo. Então agora estamos em outro momento de águas profundas, mas este é ainda mais, acho que ameaçador para o Ocidente, porque é militar, certo? Não é IA, é militar. E é nisso que eles prestam muita atenção. Então eu tive que pensar, isso os assustou. Quer dizer, realmente os assustou. Novamente, não sou uma pessoa que normalmente se inclina a olhar para isso, mas, infelizmente, por causa do trabalho que faço, preciso ler a mídia militar americana. Eles estão absolutamente bem, estão fora de si com o que aconteceu. Foi um choque. Quer dizer, eles já estavam incomodados durante o conflito na Ucrânia, porque descobriu-se que os russos têm mísseis de alcance muito maior do que os Estados Unidos. E estavam conseguindo abater caças fabricados ou fornecidos pelo Ocidente a distâncias muito maiores do que os americanos conseguiam. Mas esses são os russos. Quero dizer, eles são como nós, de verdade. Eles são europeus.
são nossos antigos adversários da Guerra Fria. Horror dos horrores. Os chineses também poderiam fazer isso. Eles poderiam fazer ainda melhor. Meu Deus. Sabe, estamos ficando para trás. E veja, isso está provocando uma espécie de crise. E aliás, se você olhar o vídeo do Modi depois, é muito interessante, porque quando ele vai parabenizar os militares indianos pelo bom desempenho, ele não aparece com nenhum dos caças ou aeronaves. Ele vai e é fotografado ao lado de um míssil de defesa aérea fornecido pela Rússia, por acaso. Então dá para ver a dinâmica que está acontecendo aqui. Então quero dizer, isso é um choque. É um choque no Reino Unido também, aliás. This is a shock. It's a shock in Britain too, by the way. Bem, de muitas maneiras, acho que isso provavelmente é bom para a paz mundial agora, porque o Ocidente não pode mais simplesmente entrar em qualquer outro país acreditando que pode fazer o que quiser. Se a China se envolver, se a China ajudar o país menor e mais fraco, sabe, não é necessariamente o caso de que você pode vencer facilmente, certo? Então é um verdadeiro desafio à supremacia ocidental no campo de batalha, no fronte militar. Acho bom haver um equilíbrio. Luísa. Bem, é muito bom ter um equilíbrio, mas isso demonstra que, se posso chamar assim, a sombra da China está se alongando. E isso está tendo um grande impacto nas relações internacionais como um todo. Os americanos estão muito incertos sobre como responder a isso. Então tivemos a grande reversão nas tarifas, o que foi um choque. Quero dizer, isso não era esperado. Agora há problemas novamente nos mercados de títulos. Fala-se que os mercados do tesouro estão instáveis. E, como você disse corretamente, há esperança de que os chineses venham ao resgate ali. Os Estados Unidos tendo que, bem, falamos sobre isso em programas anteriores, refinanciar 7 ou 9 trilhões de dólares em dívida este ano. Então, tudo isso está acontecendo. Há o fato de que todos esses países estão fazendo acordos com a China, ou os estados latino-americanos, Lula, por exemplo. Existem preocupações sobre a posição futura do dólar, porque parece que a unidade dos BRICS foi preservada e que os BRICS estão avançando. E há uma tendência no momento de abandonar, de sair do dólar. Circulam rumores de que os países do BRICS vão avançar com um novo sistema de pagamentos, no qual o RMB terá um papel, só para mencionar. Não sei o quão reais são esses rumores. E claro, a visita de Xi Jinping a Moscou, onde ele é visto, como eu disse, como o primus inter pares, o primeiro entre iguais, o líder mais importante, e está sendo tratado dessa forma. Então, sabe, no geral, há essa sensação de que a China está avançando, enquanto o Ocidente está tendo dificuldades para encontrar respostas. E o fato de que a tecnologia militar chinesa se mostrou extremamente eficaz foi um choque. Como você disse corretamente, isso vem depois do DeepSeek. Vem após a revelação de que os chineses de alguma forma conseguem fabricar esses chips avançados e que eles não estão sendo impedidos nesse aspecto. Isso acontece ao mesmo tempo em que há cada vez mais artigos no Ocidente dizendo que a China está, na verdade, à frente dos Estados Unidos em IA. Então estamos em um momento muito frágil no Ocidente. Mais do que acho que as pessoas na China percebem, talvez. Sim, eu também acho. Acho que muitas vezes a maioria das pessoas na China ficou surpresa. O Paquistão conseguiu usar os J-10 chineses, como eu disse, olha, quase se aposentando. Sim, é isso mesmo. Está sendo desativado. Quero dizer, não há dúvida sobre isso. Ele está sendo substituído por caças mais avançados. É a geração anterior de caças chineses, desenvolvida, como eu disse, nos anos 1980. Sim. Certo, a visita do Trump ao Oriente Médio. Tem muita coisa para falar sobre isso. Primeiro, ele assinou esse acordo com os sauditas, 600 bilhões, seja lá quantos bilhões. Ele assinou vários acordos enormes, de bilhões de dólares.
Mas só para dar uma olhada no acordo saudita de 600 bilhões, o New York Times fez isso, e acho que o Axios também, eles realmente analisaram item por item. O que eles fizeram foi somar tudo. Chega a cerca de 288 bilhões. Então, a pergunta deles é, ok, você assinou um acordo de 600 bilhões. Como é que quando você soma tudo, dá só 280, vamos dizer 300? Ou seja, metade disso. O que aconteceu com os outros, sabe? Os 300 bilhões restantes? A especulação é que esses valores possivelmente são títulos do Tesouro. Então é isso. E, de modo geral, esses tipos de acordos de estrutura não têm prazo. Não diz, sabe, dentro de tantos anos você tem que fazer isso ou aquilo. É um investimento de estrutura muito amplo. Então, provavelmente não é tanto quanto parece. O que você acha? Bem, isso está absolutamente correto. Quero dizer, se posso dizer assim, tudo isso é uma repetição do que aconteceu algumas semanas depois que Trump se tornou presidente em 2017. Ele foi para a Arábia Saudita. Houve uma reunião enorme lá. Todas as mesmas pessoas estavam presentes. O rei Salman, o príncipe herdeiro. Houve toda aquela pompa e circunstância. Todos esses acordos foram assinados e depois não ouvimos mais nada sobre eles. Quero dizer, a maioria deles não resultou em nada. E não posso deixar de pensar que desta vez será a mesma coisa. Há a aparência de que um número enorme de acordos está sendo feito, centenas de bilhões de dólares sendo movimentados, mas duvido que haja muita substância nisso. E vou dizer mais, houve alguns estudos muito interessantes aqui na Grã-Bretanha, analisando as realidades financeiras de fato na própria Arábia Saudita. Sim, ainda é um país rico, e sim, ainda tem reservas muito grandes, quero dizer, reservas em dinheiro, mas elas não são tão grandes quanto eram antes. Aparentemente, a Arábia Saudita tem um problema crônico de gastar demais. Sua moeda está atrelada ao dólar, é indexada ao dólar, então não pode se ajustar da maneira que provavelmente precisaria se a economia fosse administrada com sucesso. E eu vi algumas sugestões de que, na realidade, a Arábia Saudita tem operado com déficit orçamentário há cerca de 10 anos. Então, na verdade, eles estão reduzindo seus fundos. Portanto, eles não têm tanto para oferecer quanto talvez Trump imagine. E esse pode ser o verdadeiro motivo por trás dessa grande mudança na política saudita nos últimos 5 anos. Porque encerraram o conflito com o Irã, porque tentaram se desvincular dos Houthis, porque estão tentando se aproximar da China e da Rússia, porque entenderam que essa política externa, excessivamente ambiciosa que vinham conduzindo, não é mais fiscalmente sustentável. Uma coisa que a mídia ocidental não cobre muito sobre o discurso de Trump em Riad, na minha opinião, com uma enorme audiência presente, inclusive na conferência, é que ele fez esse grande discurso falando sobre colaborações, etc. Mas há uma parte que recebeu muita atenção na China e também nas redes sociais, mas não na grande mídia. Então foi isso que ele disse. É crucial para o mundo mais amplo perceber que essa grande transformação de que ele fala, a transformação do Oriente Médio, não veio da intervenção ocidental, da política de trazer pessoas em aviões luxuosos, dando palestras sobre como viver e como governar seus próprios assuntos. Não. As maravilhas reluzentes de Riad e Abu Dhabi não foram criadas pelos chamados construtores de nações, neoconservadores ou ONGs liberais, como aqueles com trilhões e trilhões de dólares fracassando em desenvolver Cabul, Bagdá e tantas outras cidades. Em vez disso, o nascimento do moderno Oriente Médio foi realizado pelo próprio povo da região. As pessoas que estão aqui, que viveram aqui a vida toda, desenvolvendo seus próprios países soberanos, buscando suas próprias visões únicas e traçando seus próprios destinos à sua maneira. É realmente incrível o que vocês fizeram. No final das contas, os chamados construtores de nações destruíram muito mais nações, e os intervencionistas estavam intervindo em sociedades complexas que eles mesmos nem sequer compreendiam.
Eles diziam a vocês como fazer, mas não tinham ideia de como fazer eles próprios. Paz, prosperidade e progresso vieram, em última análise, não de uma rejeição radical de sua herança, mas sim do abraço às suas tradições nacionais. Acho isso notável. Não, é sim. É revolucionário. Quero dizer, é algo impressionante. Isso também chamou muita atenção na Rússia, aliás. E algumas pessoas na Rússia, inclusive, relacionam isso às negociações sobre a Ucrânia. Provavelmente estão erradas, aliás. Acho que isso vai além disso. Mas também sentem que Trump está tornando públicas suas opiniões pessoais sobre Lindsey Graham, porque Lindsey Graham tem se intrometido bastante nas negociações sobre a Ucrânia. E claro, ele é justamente uma dessas pessoas que esteve mais envolvida em todas essas guerras no Oriente Médio, das quais Trump tanto critica. Mas deixando isso de lado, acho que é um momento revolucionário na política externa americana. Marco Rubio disse algo muito parecido logo após se tornar secretário de Estado, mas isso vai muito além, e ele realmente usa palavras como, você sabe, os neocons e as ONGs neoliberais. Quero dizer, ele realmente usa essas palavras específicas. Agora, se ele conseguir construir em cima disso tudo, se ele realmente conseguir consolidar isso, então acho que ainda há esperança para Trump e para os Estados Unidos. É tudo que posso dizer, porque tudo que ele disse ali está absolutamente certo. E novamente, é extraordinário que Trump consiga dizer isso e não receba uma onda de fúria e raiva sobre ele. Isso mostra a posição extraordinária que ele conseguiu conquistar nos Estados Unidos. Então espero que ele leve isso adiante, não só no Oriente Médio, mas também com a China, com Taiwan, com a Ucrânia, com todo o resto. E claro, o fato de ele agora estar falando sobre unificação entre China e Taiwan é, obviamente, totalmente consistente com o que ele acabou de dizer ali. Eu só queria que a grande mídia falasse mais sobre o discurso. Eles não falam, sabe? Eles não destacam isso, não repetem nem mostram de forma destacada em seus canais. Eles parecem bem silenciosos sobre isso. Mas fico feliz em ouvir o que ele acabou de dizer. Sim, com certeza. Quero dizer, é igual com Xi Jinping, eles simplesmente não mencionam nada do que ele diz. Com o Trump, de novo, eles pegam o que querem dos discursos dele, distorcem, mudam e fazem caber na narrativa que estão tentando construir. Bem, o relacionamento de Trump com Netanyahu. Qual é a sua opinião sobre isso? Eles nem estão se falando. E o Trump, claro, basicamente fez o que acredita ser melhor para os Estados Unidos e ignorou Netanyahu. Desta vez ele nem sequer visitou Israel e ignorou Netanyahu e sua administração. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, novamente acho isso muito interessante. Não tenho certeza absoluta do que pensar sobre isso, e acho que precisamos ser muito cuidadosos, porque Trump tem um histórico muito longo de alinhamento profundo com Israel. E lembrem-se, membros da própria família dele são judeus. O genro dele é judeu, Jared Kushner, e acredito que a filha dele, uma delas, também se tornou judia, se converteu ao judaísmo. Ele tem conexões antigas com Israel. Acho que há duas coisas, três coisas, em jogo. Primeiro, acho que Trump, que leva as coisas para o lado pessoal, nunca perdoou Netanyahu pelo apoio de Netanyahu a Biden, ou pelo menos pelo reconhecimento de Biden na eleição de 2020. E acho que isso é verdade. A segunda é que acho que Trump realmente acreditava que ele e Witkoff tinham conseguido um cessar-fogo genuíno em Gaza. E eu acho que ele está muito irritado, porque o Netanyahu basicamente voltou atrás em tudo isso. Mas o principal, o grande motivo, o que realmente irritou Trump, é a insistente pressão de Netanyahu por uma guerra contra o Irã. E isso começou, pelo que eu sei, antes mesmo de Trump ser empossado. Netanyahu estava enviando pessoas a Washington para se encontrarem com Trump e tentar convencê-lo a autorizar um ataque ao Irã. E Trump não quer ser arrastado imediatamente por uma guerra contra o Irã.
E então acho que o que aconteceu depois, o que deixou Trump ainda mais furioso, foi que ele descobriu que seu próprio conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, estava trabalhando com os israelenses contra ele. Na prática, que ele estava agindo como um lobista para os israelenses. E eu acho que Trump ficou absolutamente fora de si de raiva por causa disso, porque na visão dele, Mike Waltz deveria ser seu conselheiro, trabalhando para ele, não para Netanyahu. E acho que ele ficou muito, muito irritado com isso. Agora também suspeito que Trump e algumas pessoas ao seu redor ainda têm desconfianças sobre o que Mike Waltz estava fazendo com o Signal Gate. E se toda essa história com Goldberg foi realmente um erro tão grande quanto parece, como nos foi contado, se na verdade não havia algo mais por trás disso. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, acho que Trump está muito irritado com Netanyahu. E absolutamente não quer ser arrastado por uma guerra com o Irã. E está muito irritado com a constante pressão de Israel para tentar conseguir isso. Acho que o Netanyahu exagerou em tudo isso. Acho que ele sempre foi muito... não sei, ele não tem respeito pelo presidente dos Estados Unidos. Não é só com o Trump. Não acho que ele respeitava o Obama ou o Biden. Na verdade, o que li é que a Casa Branca oferece um serviço para todos os convidados, chefes de Estado estrangeiros. Quando você visita, eles podem lavar suas roupas. Netanyahu e a esposa são do tipo que levam 6 sacolas de roupas sujas para usar esse serviço. Por que alguém tem uma coisa dessas? Bem, de fato, sim. Eu não sabia disso. E além de tentar mostrar, sabe, eu sou o cara importante, você tem que fazer esse favor pra mim. Acho que é isso que ele tá fazendo. Mas são coisas assim que, na minha opinião, vão chegar a um ponto em que alguém vai dizer, chega, né? Acho que o Trump provavelmente já se cansou disso. E o Netanyahu, porque antes o Obama ou o Biden nunca disseram não pra ele, ele acabou se acostumando, né? E por isso continua fazendo esse tipo de coisa. E mais cedo ou mais tarde vai chegar um momento em que alguém vai dizer não pra ele. Acho que isso faz parte da situação. Bem, é isso mesmo, quero dizer, eu concordo. Netanyahu, primeiro, ele é incrivelmente manipulador. Quero dizer, ele é um dos líderes políticos mais manipuladores que já vi. E quando as pessoas finalmente percebem isso, é uma característica muito pouco atraente. Esse é o primeiro ponto a ser dito. E acho que Trump finalmente percebeu isso. E como você disse muito bem, ele também é arrogante. Então acho que todas essas coisas se juntaram. E acho que, bem, uma coisa que Trump realmente tem é um senso muito, muito elevado da própria importância como presidente dos Estados Unidos. Mas acho que ele também, e sabe, não sendo generoso, mas honesto, franco sobre Trump, acho que ele tem um orgulho desmedido dos Estados Unidos. Acho que isso é, na verdade, uma das suas... Eu considero isso uma qualidade cativante, na verdade, que há muito sobre a América de hoje do qual se pode orgulhar. Mas, de qualquer forma, Trump é muito orgulhoso dos Estados Unidos. E acho que ver alguém como Netanyahu enganar repetidamente a América é algo com o qual ele finalmente perdeu a paciência. Ele não quer uma guerra. Ele não é um homem que procura guerras. Acho que ele se lembra do Vietnã, que foi um grande evento quando ele estava na casa dos 20 anos. Então, ele se lembra do Vietnã. Ele também entende que guerras nunca funcionaram bem para os Estados Unidos. Portanto, ele não quer ser arrastado por um conflito. E claro, Bolton, Hegseth e Netanyahu acabaram levando Trump para esse conflito com os Houthis, que terminou de forma terrível. Quero dizer, os Houthis conseguiram derrubar todos aqueles drones americanos super avançados. 2 caças americanos foram perdidos. Aparentemente, o grande F-35, você lembra que estávamos falando sobre o JC-10, foi menos eficaz do que deveria ser, com tecnologia dos anos 1980, em comparação com o super, ultra avançado e furtivo F-35. Aparentemente, eles quase foram abatidos por mísseis dos Houthis, esse tipo de coisa.
E claro, bilhões de dólares foram gastos e absolutamente nada foi alcançado. E essas mesmas pessoas que convenceram Trump a realizar essa operação contra os Houthis, Netanyahu e outros, estão chegando e dizendo a ele, bem, também precisamos atacar o Irã. Vai ser fácil. E eu acho que Trump está começando a perceber que essas pessoas simplesmente não sabem do que estão falando e estão tentando envolvê-lo e aos Estados Unidos em todo tipo de coisa em que ele simplesmente não acredita. E eu também percebo uma mudança agora. Parece que há uma mudança em direção ao Ocidente em relação ao que está acontecendo em Gaza. Só nos últimos dias, em particular, a mídia britânica, o Financial Times, publicou um editorial dizendo o vergonhoso silêncio do Ocidente sobre Gaza. O que é novidade para mim que eles digam algo assim. The Economist, a guerra em Gaza precisa acabar. The Independent, acabe com o silêncio ensurdecedor sobre Gaza. É hora de se manifestar. The Guardian, a opinião do Guardian sobre Israel e Gaza. Trump pode parar esse horror. A alternativa é impensável. Então, todos esses artigos estão falando sobre genocídio, uma palavra que eles não usavam antes. Eles usam o conflito. E então também pressionam o governo britânico a fazer algo, ao que parece. E até o Macron está dizendo que os europeus deveriam ter uma visão diferente sobre o que está acontecendo com Israel. Thomas Friedman, do New York Times, disse que o governo israelense não é nosso aliado. E então o deputado conservador Mark Pritchard falou na Câmara dos Comuns e disse que não apoia mais Israel depois de 20 anos de apoio inabalável. Agora ele diz que retirou esse apoio a Israel. Então parece que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Você acha que finalmente está havendo uma mudança? Sim, finalmente está mudando. Acho difícil saber exatamente o que aconteceu para causar essa mudança, mas ela está aí. Quero dizer, eu estava assistindo a um programa na televisão britânica que é co-apresentado por Alastair Campbell, que foi o ex-porta-voz de imprensa de Tony Blair, e que é uma pessoa muito influente na vida britânica. E ele tem sido um defensor declarado de Israel. E ele estava mostrando imagens do que está acontecendo em Gaza, e dizia, isso é absolutamente inaceitável. Não pode continuar. Precisa parar. Então é difícil saber exatamente qual foi o ponto de virada, por que chegamos a esse ponto agora, porque demorou, bem, mais de 1 ano e meio para chegarmos aqui. Mas parece que a opinião da elite está mudando. Agora, preciso te contar uma coisa. Quero dizer, minha esposa, isso é só para informar seus telespectadores, é alguém que se posicionou abertamente contra o genocídio em Gaza desde o primeiro dia. E ela colocou do lado de fora da nossa casa um enorme cartaz dizendo, parem o genocídio na Palestina. De qualquer forma, uma das coisas mais notáveis é que as pessoas vêm bater na nossa porta e dizem, fico muito feliz que vocês tenham colocado isso aí. E isso em Londres, ok? E isso no norte de Londres, uma área relativamente abastada do norte de Londres. Bem, uma área bastante rica do norte de Londres, mas muito mesmo um reduto de apoio ao Partido Trabalhista, por exemplo, apoio ao Starmer. Então quero dizer, certamente não é o que você esperaria, e está começando a acontecer. Então eu não sei exatamente qual foi o ponto de virada. Se sabe, pode até ter sido Trump, de uma maneira estranha, contribuindo para essa conversa sobre limpar Gaza e aquela imagem dele mesmo em estátuas douradas. Talvez isso de alguma forma finalmente tenha chamado a atenção das pessoas porque realmente estava acontecendo lá. Mas parece que, finalmente, as pessoas estão dizendo basta. Não sei se Israel em si percebeu isso, aliás. Acho que eles provavelmente ainda não entenderam o quanto a maré está começando a mudar. Eu me pergunto se o relacionamento frio dele com Netanyahu tem algo a ver com isso. Acho que todas essas pessoas da editoria, a mídia, devem saber o que está acontecendo. Quero dizer, não é uma questão de eles não saberem,
Mas acho que eles têm estado sob muita pressão, inclusive da própria consciência, para mentir esse tempo todo, certo? Para apoiar Israel. Então, finalmente eles veem, ok, talvez os Estados Unidos estejam mudando de posição. Eles veem, essa pequena brecha. Isso já foi suficiente. Fico pensante, já foi isso mesmo. Acho que isso está absolutamente certo. Mas também acho que há muita pressão. Certamente no Reino Unido, a pressão de baixo para cima. As pessoas estão ficando muito irritadas com isso. É um tema que se discute o tempo todo. Aliás, o YouTube ainda suprime toda discussão sobre isso. Só para constar. Apesar de tudo isso, apesar de todas as tentativas de reprimir essa discussão, que você vê no Reino Unido e ainda mais na Alemanha, gradualmente a opinião pública está ficando cada vez mais agitada. Há mais protestos, mais manifestações, as pessoas estão colocando mais cartazes, como minha esposa está fazendo, e as pessoas respondem. Sim, e eu também acho que mesmo que Trump e Netanyahu não estejam se dando bem, os Estados Unidos, como governo, ainda estão apoiando Israel, ainda estão apoiando financeiramente Israel, fornecendo armamentos e tudo mais, então isso não mudou. Mas a opinião pública, o lado do marketing parece que está mudando. Então vamos ver. Ok, Zelensky concorda em se encontrar com Putin agora na Turquia. Isso não é inconstitucional? É isso que... Sim. aconteceu. Sabe, eu já fiz programa após programa sobre isso. Quero dizer, eu costumo dizer que na China, você mantém a última ilha de sanidade que resta. Essa questão com a Ucrânia é simplesmente tão bizarra. Quero dizer, realmente é. Então, tentando descrever uma situação complicada de forma muito simples, Zelensky tem se oposto consistentemente a negociações diretas com os russos. Ele aprovou uma lei na Ucrânia que proíbe negociações diretas com os russos. Trump quer acabar com essa guerra. Ele vem falando sobre isso desde que se tornou presidente. Trump tem dito, vamos fazer um cessar-fogo. Os russos, por vários motivos, deixaram muito claro que não querem um cessar-fogo porque já passaram por isso antes. Eles já fizeram cessar-fogos. Os ucranianos os quebraram e se aproveitaram deles. Eles não vão voltar lá de novo. Mas os russos disseram a Trump, estamos preparados para negociar diretamente com a Ucrânia. E no sábado, enquanto acho que Xi Jinping ainda estava em Moscou, só para constar, mas enquanto vários outros líderes ainda estavam em Moscou, 4 líderes europeus, Macron, Starmer, Tusk e Scholz, foram a Kiev e disseram, olha, a menos que a Rússia concorde com um cessar-fogo em 48 horas, vamos impor sanções massivas à Rússia e os Estados Unidos vão aderir a essas sanções. E Putin disse, olha, não vou ouvir nenhum dos seus ultimatos. Não me importo com seus ultimatos. No entanto, estou preparado para negociar diretamente com os ucranianos. Vou enviar uma equipe de negociação para Istambul na quinta-feira. Espero que os ucranianos compareçam. Agora, nós sabemos, os russos confirmaram isso. Não acho que tenha sido noticiado em nenhum lugar na mídia ocidental. Mas os russos confirmaram, e Robert Fico, o líder eslovaco, disse que os russos contaram a todas as delegações que foram a Moscou que era isso que eles iriam fazer antes daquele ultimato ser feito. Então, não foi uma proposta feita em resposta àquele ultimato. Em particular, parece que eles discutiram essa ideia com muito cuidado com Xi Jinping. E Xi Jinping também queria que isso acontecesse. Portanto, os chineses tiveram algum papel nisso. Não sabemos exatamente qual foi. De qualquer forma, Putin envia uma equipe de negociação para Istambul e então tudo desanda porque Zelensky diz, você sabe, que não podemos negociar. Precisamos de um cessar-fogo. Os próprios funcionários do Trump dizem que não podemos negociar. Precisamos de um cessar-fogo primeiro. Todos os europeus dizem isso. Então, de repente, Trump aparece e diz, vocês têm que negociar e ir para Istambul. Assim, Zelensky é encurralado. Ele então diz, olha, não vou deixar mais ninguém ir. Eu mesmo não vou porque estou isento desse decreto.
Posso negociar com os russos, mas mais ninguém pode. Mas a única pessoa com quem estou disposto a negociar é o Putin. Putin, é claro, nunca houve qualquer possibilidade de Putin ir. Toda essa história sobre Putin ir era ridícula, mas de qualquer forma, Zelensky vai. Ele não vai para Istambul, ele vai para Ankara. A delegação russa está em Istambul, esperando por 24 horas. Mas ele vai para Ankara. Ele tem essa reunião de 3 horas com Erdogan, que obviamente está coordenando com Trump. E Erdogan diz a ele, você precisa enviar uma equipe de negociação para Istambul, porque se não fizer isso, Trump vai ficar absolutamente furioso e tudo vai desmoronar. Então, eventualmente, Zelensky ignora seu próprio decreto, esquece completamente que esse decreto existe, isso já não importa mais. E ele envia uma equipe de negociação para Istambul, que, aliás, teve uma reunião com os russos hoje. Não durou muito, apenas 2 horas, e os lados não chegaram a nenhum acordo. Mas foi o primeiro encontro cara a cara entre ucranianos e russos desde março de 2022. Parece tão caótico, quer dizer, tudo isso é simplesmente tão caótico. Bem, como eu disse, está completamente caótico. E é aí que acho que todos no Ocidente têm uma grande parcela de culpa, porque o que deveriam fazer é chamar o Zelensky de lado e dizer, Vladimir, você fez um bom trabalho, mas isso não pode continuar assim. Você precisa baixar o tom da retórica. Tem que aceitar que haverá negociações. Não podemos continuar te dando apoio. Não podemos mais tolerar esse tipo de comportamento errático e irresponsável. Em vez disso, eles o mimam. Quer dizer, continuam chamando Zelensky de Churchill, de herói, todas essas coisas. E como eu disse, ele simplesmente continua se comportando de maneira disruptiva. Mas caótico é exatamente o que foi. Vou dizer o seguinte, os russos ao longo desta última semana demonstraram uma compostura extraordinária. Quero dizer, as coisas que Zelensky tem dito, e alguns líderes europeus também, quero dizer, Scholz os chamou de bárbaros, e sabe, eles simplesmente continuaram calmamente diante de tudo isso. Na verdade, é profissionalismo levado ao mais alto nível, para ser honesto. Honestamente, eu realmente acho que o Zelensky, a essa altura, deveria ser o mais interessado em conseguir um acordo. Então, é isso que eu vejo. Olhando para o que aconteceu no Paquistão e na Índia, todo mundo já conhece a capacidade da China agora. Se você não sabia disso antes, agora está claro. No melhor cenário possível para o Zelensky, digamos que ele consiga trazer países europeus para lutar ao lado dele. Mesmo isso já é um grande C. Suponhamos, no melhor dos casos, que ele consiga isso, que a OTAN entre na guerra. A China já disse que se a OTAN entrar, ela vai intervir e apoiar a Rússia. Então, mesmo que a OTAN entre, com a capacidade da China, a OTAN não vai vencer. Ele precisa entender isso, certo? Sim, sim. Quero dizer, é exatamente isso que você quer dizer. Você falou da maneira que as pessoas precisam falar com o Zelensky. O problema é que ninguém na Europa parece capaz de falar com o Zelensky de forma tão clara e direta. Porque você está absolutamente certo. Se a China interviesse, estaria acabado. Seria o fim. O poderoso Ocidente coletivo não conseguiu enfrentar os russos sozinho. Eles não conseguiram fazer isso. Os russos os superaram na produção de projéteis, todo esse tipo de coisa. E sabe, a Rússia, acho que produz, sei lá, 6 milhões de toneladas de aço por dia ou algo assim. A China produz 100 milhões de toneladas de aço por dia, ou seja lá quanto for. Não tenho certeza do número exato, mas essa é a diferença. Rússia e China, Rússia e os Estados Unidos, aliás, produzem quantidades de aço mais ou menos semelhantes, só para dar uma ideia. Mas a China está ali no topo. E como você disse corretamente, as tecnologias estão em um nível completamente diferente. Então, quero dizer, a ideia de sequer contemplar esse tipo de coisa, como você disse, ele já não está perdendo. Todo santo dia recebo relatos de que os russos estão avançando
sabe, de um lugar para outro, e dizem que eles têm 2 exércitos de reserva, mais 1/4 milhão de homens sendo preparados para entrar na batalha. Mas sabe, se como você disse muito bem, ele conseguir o que quer e arrastar os europeus para dentro e a China entrar do lado russo, isso, quero dizer, não vai sobrar nenhuma Ucrânia no final disso tudo. Você está absolutamente certo. Ele realmente precisa fazer um acordo e alguém precisa explicar isso para ele. And somebody needs to explain that to him. Sim, e o Partido Democrata também está em desordem. Não sei se ouviu falar sobre isso. Eles tiveram uma eleição interna. Um cara chamado David Hogg, que é um sobrevivente de tiroteio escolar muito jovem, de 25 anos, um cara muito articulado, venceu a presidência do Oeste nessa eleição. Mas ele disse algo. Ele disse que uma das coisas que acha que o Partido Democrata deveria fazer, claro, ele quer muitas reformas, e disse, por exemplo, que deveriam desafiar nas primárias os democratas ineficazes em distritos seguros, o que eu acho uma coisa muito sensata a se fazer. Mas as pessoas disseram que isso era demais. Então, agora, o Partido Democrata anulou essa eleição só porque não querem ele. Então, eles querem agora, quando fizerem isso, eles ainda estão trabalhando nisso, quando fizerem isso, há uma discussão séria, muitas pessoas dentro do Partido Democrata dizendo, bem, se fizerem isso, eu vou sair do Partido Democrata, vou parar de doar dinheiro. E ainda tem gente dizendo que isso pode dividir o Partido Democrata. Então, eu não sei o que está acontecendo com o Partido Democrata. Por que até falar em desafiar democratas ineficazes em distritos seguros é um problema tão grande para eles, a ponto de fazerem uma coisa tão estúpida? O que está acontecendo? Seja o que for, quero dizer, uma das grandes forças de Trump no momento é que ele ainda representa uma força política poderosa nos Estados Unidos. Você pensaria que, voltando ao que estávamos dizendo, todos esses problemas e erros que ele cometeu teriam consequências políticas para ele. Na verdade, uma das vantagens dele é que a oposição, que é o Partido Democrata, continua afundando. É impressionante. Eles nem conseguem capitalizar em cima dos deslizes e erros de Trump. E quero dizer, o motivo é que o Partido Democrata faz parte da política de máquina há tanto tempo. Tem girado tanto em torno de sua base de doadores e coisas desse tipo que perdeu seu poder como uma força política real. Não representa mais nada. É basicamente um grupo de funcionários, burocratas, doadores e uma rede de pessoas, se preferir, que existe basicamente para ocupar vários cargos, receber fundos, fazer esse tipo de coisa. E é mais importante para eles manter o controle de suas próprias estruturas internas do que sair e vencer. O mesmo problema, aliás, atingiu o Partido Trabalhista Britânico. Quero dizer, eles tinham um líder muito popular em Jeremy Corbyn. Eles realmente tinham. Jeremy Corbyn era um líder muito popular. Ele conquistou a imaginação do povo britânico. O Partido Trabalhista foi muito bem sob sua liderança. Cresceu enormemente em tamanho. Quase venceu em 2017. Mesmo em 2019, nas condições muito incomuns e difíceis daquela eleição, ainda manteve a maior parte de seus votos. De longe, a maior parte dos seus votos. E Corbyn ainda conquistou muito mais votos do que tanto seu antecessor, Ed Miliband, quanto seu sucessor, Keir Starmer. Então, o que o Partido Trabalhista faz? Ele conduz uma enorme campanha para remover Jeremy Corbyn, porque Corbyn é de alguma forma visto como um outsider. Ele não faz parte da rede interna. Os doadores não gostam dele e esse tipo de coisa. O resultado é que agora temos um primeiro-ministro que é, como eu disse, o mais impopular desde que começaram os registros. Receio que isso diga muito sobre a decadência dessas instituições outrora poderosas. Quero dizer, o Partido Democrata de hoje não se parece em nada com o partido que era nos tempos de Franklin Roosevelt ou John Kennedy. Não, não. Vamos ver. Quero dizer, na verdade, acho que se o Partido Democrata for seriamente enfraquecido, sabe, se realmente houver uma divisão e um monte de gente sair,
Isso pode ser algo bom para o Partido Democrata. Ah, com certeza. Well, I think the same about the Labour Party. I say this as a form. Eu penso o mesmo sobre o Partido Trabalhista. Digo isso como ex-membro, aliás. Acho que tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, o Partido Democrata e o Partido Trabalhista são grandes obstáculos para o retorno à política de verdade e ao tipo de mudança e reforma política de que precisamos aqui. Political change and reform that we need here. Yeah. Last thing, MI6, they are looking Última for a new coisa, director, right? o MI6, eles estão procurando um novo diretor, certo? E isso, de forma incomum, chamou muita atenção na China. Não porque há 3 principais candidatas e todas são mulheres. Não é nisso que os chineses estão prestando atenção. A verdadeira favorita é a Barbara Woodward, certo? Ela é a representante do Reino Unido na ONU, mas também já foi embaixadora na China em um determinado momento. O que me chama a atenção é que alguns britânicos são céticos em relação a ela justamente porque acham que ela é próxima demais da China. Mas na China, muitos internautas estavam dizendo que, na verdade, ela já foi professora, trabalhando em escolas chinesas, e as pessoas comentavam, talvez ela já fosse espiã naquela época, sabe, como professora. O que você acha disso? What's your take on that? They are almost certainly right. Eles quase certamente estão certos. Posso dizer uma coisa? Nunca tive muitos contatos com o M6. Mas claro, quando eu estava na universidade, eles costumavam recrutar pessoas regularmente. Quero dizer, nunca fui convidado, mas um dos meus amigos foi. Então, quero dizer, eu sabia um pouco sobre como eles recrutavam pessoas e sabia o tipo de pessoa que eles costumavam recrutar. E claro, eles recrutavam essas pessoas, treinavam-nas. Parte do treinamento envolvia treinamento de campo, como era chamado. E tenho certeza de que o trabalho dela como professora na China era para estabelecer esse treinamento de campo. Provavelmente para aperfeiçoar o chinês dela, conhecer um pouco o país, desenvolver uma compreensão da China. Develop an understanding of China, and then she's. E então quero dizer, ela obviamente não foi apenas uma diplomata. Porque, claro, no Reino Unido, como em muitos países, para ser justo, não há uma linha divisória clara entre diplomatas e espiões. Tenho certeza de que ela foi uma agente do M6 durante toda a sua vida profissional. Ela foi treinada como espiã, atuou como espiã na China, fez todo tipo de trabalho lá. E agora, claro, ela vai ser nomeada chefe do M6. Na verdade, essa é uma decisão interessante, porque, assumindo que seja ela, significa que alguém no Reino Unido aparentemente chegou à conclusão de que a China é o grande inimigo odiado e não mais a Rússia. Tudo bem, vamos ver. Vamos ver se ela vai ser escolhida. Vai ser interessante de acompanhar. Certo. Então, vamos conversar na próxima sexta-feira. Tenha um bom fim de semana. Muito obrigado. Mais uma semana interessante, não é? Com certeza. Muito, muito interessante. Tenha um ótimo dia. Tenha um ótimo dia, Sofia. Até mais. Tchau.